Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Poxa. Vocês ainda não tomaram aquele café gostoso de manhã? Está refeito, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. A lição de número 5 de 1º de agosto de 2021. E o ano termina. O ano termina e nós estamos aí diante de nós, mais uma lição, e ao mesmo tempo percebendo a atualidade do livro de Números para a nossa caminhada no nosso deserto. Então é importante que nós vejamos na sequência de lições que temos estudado como o livro de Números precisa ser visto sempre naquela macroestrutura que eu dei na primeira lição. Na primeira lição, quando eu fiz a introdução ao livro de Números, falei para vocês que o livro de Números é a história de duas gerações. A primeira geração, a geração incrédula, que morre no deserto. Capítulo 20 é o capítulo que, por assim dizer, o capítulo que vocês estudaram na aula passada, ele fecha o quadro e marca a transição para a nova geração começar a aparecer dentro do cenário de Números. A primeira geração é a geração da incredulidade, é a geração da falta de fé, é a geração que, em vez de se ater às promessas de Deus, é a geração que abre mão de um privilégio muito grande por conta de uma estagnação espiritual que as torna pessoas enjoadas. Né, Sérgio? Torna pessoas enjoadas, mesmo, nunca que progridem, sempre estão com a mesma ladainha, sempre aquela ladainha, né? Mas o Egito, tem tanta saudade do Egito, que não vão chegar, nem no Egito e nem na Terra Prometida. Na realidade, vão morrer no caminho, e esta foi a sentença de Deus por conta das atitudes de incredulidade desse povo. Então, revendo a macroestrutura do livro, do capítulo 1 ao capítulo 26, nós temos a história dessa geração incrédula que morre no deserto. Do capítulo 21, por assim dizer, para frente, nós começamos a ver assim lampejos de fé de uma nova geração que vai assumir o controle e vai entrar na Terra Prometida. E todos esses que são da geração ladainha, né? Por que tu nos tiraste do Egito, nos colocaste nesse lugar, e a gente não tem comida, a gente não tem água para beber, a gente não tem conforto neste lugar, e é essa ladainha, essa história que nunca que acaba, enquanto eles não se acabam. Tá? Então, o que nós percebemos de imediato? Que é importante que a maior parte do livro foi dedicada a esta geração da incredulidade para mostrar que eles incorrem sempre nos mesmos erros e incorrem sempre nas mesmas falhas e têm sempre a mesma visão de mundo, que é uma visão totalmente desprovida, né, do amparo da fé nas promessas do Deus que não pode mentir. E isso acaba enjoando. Deus também fica enjoado dessa geração. Se nós que estamos estudando já ficamos enjoados, né, Tinha? A gente começa a ler toda vez, por que nos tirou do Egito? Por que nos colocou aqui? Por que nós vamos morrer nesse lugar? Já é do mimimi, vem antigo, né? Esse mimimi é antigo, né, Paulinho? Essa geração do mimimi é antiga, nunca está satisfeito com nada, nunca tem nada que possa preencher o vazio das suas almas, né, e as suas barrigas. Então, nós vamos perceber aqui que estamos hoje falando nessa geração que começa a trazer lampejos de fé, que começa a trazer experiências, né, para essa geração antiga, e inclusive é importante contrastar esta nova geração de fé com a geração antiga. A geração antiga, ela fica estacionada, ela fica estagnada e realmente não é gente preparada para entrar na Terra Prometida.
porque ela não tem nada a acrescentar às gerações anteriores. Eles deviam servir de exemplo para os que estão ali marcados para entrar na terra, e, no entanto, qual o exemplo que eles dão? Hein, David? Qual o exemplo que a geração mimimi dá para esses jovens que estão, né, com promessa de entrar na terra prometida? Exemplos a ser seguidos ou exemplos a não ser seguidos? Vamos perceber que eles são exemplos a não serem seguidos. Tá? E então é importante por quê? Porque a geração que Deus prometeu que vai entrar na terra prometida, embora eles estejam vivendo ainda nas casas dos seus pais e vivendo junto com eles, na verdade eles não têm casas ali, tem as tendas que montam ao longo da jornada, mas eles estão percebendo que o caráter e a situação desse povo é uma situação que vai fazer com que eles naufraguem. Agora vocês imaginem essa geração da fé ouvindo a geração do mimimi, né? Ouvindo a geração da incredulidade, que não vamos conseguir, que nós não temos condição, que lá tem gigantes, e que é isso, que mais é aquilo. Só coloca obstáculos, nunca coloca uma visão de vamos conquistar, porque Deus é conosco, porque nós temos promessas de Deus, e Deus não pode mentir, Deus nos tirou do Egito, Deus nos resgatou, não é, do braço de Faraó, Deus agora é o nosso Deus, Deus agora é o nosso Senhor, Ele vai nos dar vitória. Não é? Se fosse uma geração assim, mas essa geração mais nova é que está dando lição para a geração mais antiga. Percebem? Por quê? Por conta da promessa de Deus e, ao mesmo tempo, da sentença de Deus sobre esses que estagnaram e não cresceram na fé. Sabe o que é não crescer na fé? Sabe o que é não se desenvolver espiritualmente? Sabe o que é ficar parado no tempo e no espaço? Camuflado ali, né, no meio do povo de Deus, mas não está absorvendo, não está internalizando, né, aquelas experiências que eles estão tendo. É exatamente o retrato dessa geração antiga. Eles se perdem e, ao mesmo tempo, vão traçando uma trajetória que os leva todos eles a ficar no deserto. Tá? Então, a gente percebe que o livro de Números vai fazer a sua estrutura vai colocar esses primeiros 25 versículos, porque o versículo capítulo 26 vai começar nova fase, né? A nova fase, que é a fase da nova geração, e nós temos ali as genealogias. Assim como Números começa lá nos primeiros capítulos com genealogias, ali a marcação da transição para a nova geração é exatamente uma genealogia, é um censo, vamos assim dizer, melhor dizendo, é um censo, tá? Esse censo que inicia no livro de Números está composto ali das duas gerações e pega toda essa geração, né, que vai ficar no deserto. E a partir dali, do capítulo 26, nós temos um censo, esse censo vai marcar todos aqueles que estarão entrando na terra prometida, e é uma geração distinta, e assim vai culminar até o final do livro. Então, nós estamos agora diante de um capítulo que é importante porque começam as conquistas, e essas conquistas poderiam ser iniciadas há 38 anos atrás. Não é? Elas poderiam ter sido iniciadas há 38 anos atrás. 38 anos se passaram, e o que mudou na cabeça desse pessoal? Eles são os mesmos. A mesma reclamação, a mesma murmuração, e eles não vão para lugar algum. Tá? A menos, né, aliás, o propósito dessa jornada de estagnação é parar e ficar morto no deserto. Então isso fica para nós como um paradigma de qual lado, de qual geração nós pertencemos, a qual geração nós pertencemos. A do mimimi, da falta de fé, da incredulidade, da dúvida, do receio, do medo, ou da geração que eu quero, vou conquistar porque Deus está comigo, porque o meu objetivo é esse, ainda que eu sofra, mas eu vou chegar aonde eu quero, porque Deus já me mostrou onde Ele quer que eu chegue. Tá? Então temos duas gerações, qual delas vão ficar? Em Lucas, a da fé, que vai conseguir, que vai ser vitorioso, porque Deus é conosco, ou daquela que mesmo que Deus é conosco, mas será que Ele vai fazer? Será que dá? Da dúvida? Ou da vitória? Primeira. Da vitória. O Lucas já se alistou, viu? A geração da vitória, a geração que acredita
Porque se nós não acreditássemos no nosso Deus, nós não estaríamos aqui nos Estados Unidos hoje. Nós não estaríamos sendo hoje a igreja em Filadélfia. Nós não estaríamos tendo as conquistas que nós estamos tendo. Mas por que as tivemos? As tivemos porque o nosso Deus nos deu graça e fé para nós acreditarmos que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou até pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, é bom quando a Bíblia sai do campo da teoria e vai para a prática. E aqui nós vamos ver, nessa relação que essa nova geração passa a ter, né, com Deus, um exemplo que, mesmo sendo assim tão evidente, os antigos não conseguem ler. A geração da incredulidade, dos óculos da incredulidade, vai ficar mesmo no deserto. Então, vamos aqui ao nosso estudo de hoje, quando Israel começa a conquistar as terras, e nesta sequência nós vemos que Arão já ficou para trás, Miriam já ficou para trás, e nós estamos vendo essa geração ficando para trás. E agora nós estamos vendo uma nova geração que surge. E uma das marcas características dessa nova geração, vocês vão observar, em todos os momentos em que a ação de Deus, surge música, surgem cânticos de vitória, eventos os mais simples são retratados na forma poética, na forma de música, e é o que nós vamos observar no nosso estudo de hoje. É uma geração que já começa a cantar, é uma geração que a cada vitória que Deus dá, eles celebram, e eles marcam aquilo com hinos, e isso é importante porque é uma nova geração que vai surgindo, suplantando a geração do mimimi, a geração do porque nos tiraste do Egito, nós morremos aqui não tem comida, aqui não tem cama boa, aqui não tem alimento bom, ai meu Deus, esse pão miserável, quem aguenta isso? Irrita Deus, é a geração que irrita a Deus. Então, quando o homem luta com Deus, o Senhor permite se vencer. Já ouviram isso que o Senhor falou? Deus até se permite vencer quando ele busca uma bênção. Mas agora, quando ele luta com Deus com outro propósito, para afrontar Deus, para duvidar de Deus, aí o Senhor permite a derrota, a tragédia na sua vida. E eles não chegam a lugar algum. É até bom relembrar esse trecho de uma profecia que o Senhor falou para nós em 2005, que é muito instrutivo e cabe dentro desse contexto aqui. Deixa-me ver aqui, é o ano de 2005. Eu permito até que o homem lute comigo e vença, mas aquele que luta por uma bênção. Está referindo aqui a quem? Jacó, no val de Jaboque. Mas aquele que luta por incredulidade não ganha nada de mim e ainda sai ferido, sai arrasado, não consegue levantar sua cabeça mais para nada. É exatamente o retrato. Temos aqui duas gerações, uma que luta pela bênção e a outra que luta por conta da incredulidade. Então não luta em favor de Deus, mas está contra Deus. E esses caem no deserto. É o que nós vamos ver aqui, é um exemplo antigo, mas é um exemplo novo. E com essa introdução vamos à nossa primeira pergunta. Vamos à primeira pergunta. O que os cananeus fizeram a Israel que provocou-lhe a ira? O que Israel fez que Deus aprovou? E o que Israel fez aos cananeus e às suas cidades? Então, aqui nós temos Números capítulo 1, versículos 1 a 3, a vitória sobre o rei de Arade. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Negueb aqui, tem algumas, nós vamos ver aqui, que algumas traduções, como a Revista Corrigida, vai trazer como sendo a Banda do Sul, mas na realidade aqui o Negev, é uma região importante. Bem, prosseguindo aqui. Então, algumas versões vão trazer aqui Negev como Banda do Sul, como ao meio da Revista Corrigida, e também
aqui a estrada de Atarim, vai trazer como caminho dos espias, né? Ele atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. É o voto. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. E Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Hormá. Hormá, em hebraico, Hormá, quer dizer destruição. Daí, então, o que nós percebemos aqui? Nesse primeiro evento, nós vemos uma geração que está com uma nova perspectiva de ação diferente do que acontece nesse mesmo lugar, quando Deus diz para eles entrarem e eles não entraram. Aí, o que aconteceu? Lembram lá atrás? Moisés diz: agora vocês não vão porque Deus não vai com vocês. Aí eles teimosamente foram e passaram uma vergonha tremenda e não conseguiram a vitória. Nesse episódio aqui, o que acontece? O rei ataca os israelitas, captura alguns deles, porém, eles vão e fazem um voto a Deus. O que acontece? A busca a Deus no momento de aperto é muito importante. Por quê? Porque evidencia a fé daquele que faz o voto, não é? Se Deus fizer isso por mim, então eu vou fazer aquilo. Bem verdade que Deus está com um catálogo de mentirosos lá, hein? Que faz um voto a Deus na hora que está no aperto, depois não cumpre aquele voto que fez, e aí isso não agrada ao Senhor. Aqui nós vamos perceber que ele fala: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. E é importante que a gente veja um detalhe desse destruir aqui, né, no hebraico, que vem de herem, que é a palavra que vocês já aprenderam. Herem tem dois sentidos. Ela tanto pode significar ser dedicado, consagrado a Deus, como também pode significar destruição, ou ser amaldiçoado. E aqui no caso a destruição é o sentido básico desta palavra. E então, quando nós percebemos aqui, no voto que eles fazem, no versículo de número 2, né, vai dar Israel neder. Então, e votou, aqui o hebraico sempre fala assim: Israel votou um voto. Nós temos aqui um Vaiktol aqui, e Israel votou um voto ao Senhor, Ladonai, Leiavé, Vaiomar, dizendo: Imatom titen el haam hazé beyadi, se tu entregares este povo na minha mão, aí vem a palavra que eu gostaria de ressaltar para vocês. Haranti. Não, aqui vai ser Haranti, com sílaba tônica, a última sílaba aqui. Que é: então eu os destruirei, né? Ou os separarei como sendo dedicados a Deus. Qual o objetivo? Qual o objetivo desta destruição e dessa dedicação a Deus na realidade? O objetivo é para mostrar que se o Senhor vai dar a vitória a Israel, então essa vitória ela tem que ser dedicada a Israel ou a Deus? Ao Senhor. Então essa palavra herem, como se fala em outro termo, o anátema, não é? Na realidade aquilo que é separado para Deus, é algo que nós percebemos que nesse contexto específico, esta entrega que Deus faz a Israel das cidades e daqueles que moram nela como objetos que são consagrados a Deus, que vão ser todos eles consagrados a Deus e vão ser destruídos aqui, ela nos leva a uma pergunta muito séria. Isso não é muito cruel, não? Ou isso aqui é consequência de alguma coisa? Deus age sempre à base de quê? Razões morais.
o que está acontecendo com os cananeus aqui nesse episódio específico tem razões morais por trás? Tem misericórdia de Deus? Tem paciência de Deus envolvido nisso? Lembrem lá do capítulo 15, versículo 16, se não me engano, de Gênesis. O que Deus falou para Abraão? Olha como você deve ler a história, sempre entendendo a meta-história. O que está acontecendo com os cananeus? É uma coisa assim que, de repente, por capricho, Deus decide: vou tirar vocês daí e vou colocar meu povo aí. Do ponto de vista do mérito, Israel merecia a terra mais do que os cananeus? Não. Colocando na balança, todos dois são achados em falta. Por quê? Porque todos eles são pecadores, e vocês vão vendo que Israel, pelo conhecimento que tinha mais culpa ou menos culpa do que os cananeus? Pelo conhecimento que tinha. Quanto a quem mais dá, a quem mais é dado, mais é requerido. Daí, outra coisa importante, quando Deus está, o que Deus está fazendo na expulsão dos cananeus dessa cidade? É cumprimento de alguma coisa que ele falou? Vê aí, Paulinho, já está com a Bíblia aberta. E a quarta geração tornará Aracá, porque a medida da justiça dos amorreus não está cheia ainda. Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E aqui é exatamente quando o cálice chega ao ponto culminante e é a hora que Deus entra em juízo. Olha o tempo que Deus espera, né? Durou aí uns 400 anos para que isso aqui viesse a acontecer. Deus dando tempo para que houvesse arrependimento, e esse arrependimento, não é aguardado, e Deus vai só computando, tá, o número de pecados e coisas que acontecem, de atos de idolatria, de queima de crianças para o Moloque, não é? E então todas essas coisas agora, chega um momento em que Deus está começando a entrar em juízo com este povo. E Deus entrando em juízo com esse povo, está usando um povo que não é menos pecador do que eles. Mas Deus os escolhe exatamente por conta de quê? Por conta da sua graça, por conta do seu favor imerecido. Deus então usa Israel para executar o juízo de Deus sobre estas nações. Essa nação. Pelo que nós vamos perceber que isso não vai partir, né, de um mérito intrínseco de Israel, porque Israel é uma nação muito boa, muito santa, muito pura, muito imaculada, então é por isso que está acontecendo. Não. E ao mesmo tempo é importante que essa primeira derrota, observa bem que a luta aqui, quando ela começa, eles são pegos aqui de surpresas, então eles são atacados e eles são capturados, alguns deles são capturados, e obviamente depois resgatados, não é? Pelo que a gente percebe aqui, mas Israel, quando vê que nesse primeiro assalto eles têm, né, uma pequena derrota, né, porque eles atacam aqui aos israelitas, ele atacou os israelitas e eles são capturados, então, né, é para levar ao quê? Ao desespero. Já entraram no ringue apanhando, né, perderam a luta, perderam a batalha, perderam a guerra, em Leira. Perderam? Ou ainda estão em possibilidade de ganhar? Quando eles estão, né, percebendo que houve esse primeiro episódio e os homens são capturados lá, o que essa nova geração que está aqui, você vai ver que esta é a reação da nova geração. O que ela faz? Ela ora, busca a Deus, né, chama Deus para a briga deles. Percebe? É exatamente o que a geração antiga não faz. A geração antiga é a geração da derrota, a geração que não vê perspectiva, mesmo em face a grandes vitórias, eles não conseguem prever uma próxima vitória. Então imagine se Deus estivesse agora lidando com essa geração antiga, aqui nesse episódio específico. Já estão velhos, já caindo aos pedaços, já morrendo, mas ainda estão no mimimi, né, Kelly? Estão lá no mimimi ainda. Meu Deus, por que a gente está nesse lugar, comendo esse pão, bebendo essa... Não tem nem água para a gente beber, não tem cama confortável para dormir. Aí, essa geração nova
que vai começar a despontar a partir daqui, é uma geração que faz o quê? Busca a Deus em oração no momento da prova, no momento da dificuldade. No momento da luta, teve uma pequena derrota, aparente derrota, porque os homens foram capturados, eles não ficaram em desespero. Agora a gente não tem condição de vencer esse homem, a gente não tem condição de vencer esse rei com o seu exército. O que essa geração faz? Busca a Deus e chama a Deus para o seu problema. E Deus faz o quê? E o Senhor ouviu. Tá? E o Senhor ouviu. Então é interessante que o verso 1 começa a respeito do que o rei ouve, né? Vaishma, né? Haknani Melech Arad. Então ouviu o rei de Arad, né? Que Israel estava habitando ali, estava no Negev, tá? E logo em seguida, eles, no versículo 2, nós vemos essa transição aqui, e agora, depois que eles fazem a oração, o que acontece? E Deus ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Tá? Quando se fala Deus os entregou os cananeus, observa bem que Deus ele tem todo o poder para lutar a guerra de Israel. Ele tem os seus anjos poderosos, ele tem, né, o seu exército, que é muito maior do que qualquer exército humano. Né? E para Deus não tem esse negócio de número de exército fortíssimo. Para Deus não tem isso. Né? Por que não? Dá um exemplo aí de... Deus às vezes usa um só para bater em muitos. Exemplo do Senaqueribe, lembra do Senaqueribe? Um anjo apenas derrotou lá 185 mil soldados do exército de Senaqueribe que ameaçavam o povo de Deus. Então aqui nós percebemos o quê? Quando essa geração nova está aqui com o desejo de realmente ver a promessa de Deus cumprida, ela clama a Deus e Deus ouve e dá a vitória. Ok? Então essa primeira perícope aqui, esse primeiro parágrafo que narra esse episódio do confronto com o rei de Arad, é um episódio muito importante porque mostra uma nova atitude diante das dificuldades, uma nova atitude diante das provas, das lutas. Não é? Isso serve para nós? Serve para nós hoje? Você diante de um problema, diante da luta, ficar no mimimi, na reclamação, que nada, resolve. O que nós precisamos no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade? Hein? Orar a Deus, buscar a Deus. Não é? Não tem uma forma, vamos buscar a Deus. E aí Deus vai e manda o recurso, Deus vai e manda o socorro, Deus age de um modo surpreendente, né? Esse Deus que servimos é surpreendente, ele tem compromisso com o servo temente, tem soluções que transformam o pranto num canto na boca da gente. Vou cantar logo mais ainda. Soluções surpreendentes. Deus tem soluções que a gente fica assim, meu Deus. E ele já falou para nós isso. Então é importante, quando nós lutamos em prol de uma bênção, aí Deus olha assim, o que ele quer? Ele quer ser abençoado. Então, a bênção está concedida. Tá? Agora vai pela incredulidade, a incredulidade leva a quê? Leva a desonrar, a incredulidade desonra a Deus. A incredulidade minimiza a Deus. A incredulidade, se lembra da meiose? Né? Transforma Deus do tamanho menor do que o problema. Em vez de apresentar, né, um grande Deus para um problema que realmente vai ficar minúsculo diante da sua grandeza. Imagine esse Deus que criou esse universo, olha o tamanho dele. Esses bilhões de estrelas, milhões aí de galáxias que existem, as galáxias são compostas de estrelas. Olha esse universo enorme que esse Deus fez só com a sua palavra, com a palavra do seu poder. Haja! E assim aconteceu. Olha o tamanho desse Deus. Então, coloca esse Deus dentro de uma visão, né, que vai transformá-lo microscopicamente, vai diminuí-lo ao ponto que ele não pode resolver o problema, né, aí acaba realmente Deus se entristecendo. Tá? Então, é importante que nós percebamos aqui que você já vai começar a ver a tensão entre as duas gerações, a geração da fé, que vence com Deus, que crê em Deus, que crê nas promessas de Deus e vai para a luta e chama Deus para a sua briga e Deus dá a vitória. E a geração do mimimi,
que fica, né, sempre reclamando, nunca está contente, né, nunca está satisfeito com nada, tudo que se faz não é bom, está ruim. Né? Essa geração é a geração que está condenada a morrer no deserto. Então, vamos à próxima pergunta. Alguma observação que vocês queiram fazer? E aí, Ronaldo, qual das duas vão ficar? A geração da fé ou a geração do mimimi, da incredulidade? Da fé, não é? É a geração que vê desafios, mas crê que Deus resolve os problemas, crê que Deus dá a solução, por mais difíceis que sejam. Tá? Então Deus já está nos mostrando aqui um caminho e está falando para nós. Isso é muito importante. Vamos ao segundo episódio. É exatamente, olha a intercalação. Olha a intercalação. Você já começa a ver um povo que puxa para frente, agora vem o que puxa para trás, vai entrar em cena. Aí o Moisés ele faz essa narração de modo para a gente poder entender o enredo e ver o contraste. Não é? O que é lutar com Deus e o que é perder, mesmo tendo a possibilidade de ganhar. É isso aqui. É quem ganhar ou quem perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. É a geração do mimimi, é a geração dílmica. Você lembra dessa, amigo? Todo mundo vai perder. É assim. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, mas todo mundo vai perder. É assim que vê a geração dílmica. Gostou dessa? Já arrumei uma palavra boa aqui. Vamos à próxima pergunta. O que os filhos de Israel sentiram indo em direção ao Mar Vermelho? O que eles disseram contra o Senhor e contra Moisés e contra o maná? É aí que vem o próximo episódio. Não é? E ao mesmo tempo nós vamos procurar fazer o quê? Nós vamos procurar compreender, né, o papel que nós estamos aprendendo desde o princípio, como pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento. E exatamente este evento é um evento que tem uma indicação explícita no Novo Testamento, mostrando Cristo em relação a esse evento da serpente de bronze, a serpente ardente. Tá? Quem sabe onde está, já vai procurando para ler para nós. E aí você vai ver a relação entre tipo e antítipo. Cristo sendo o antítipo e esta serpente que vai ser levantada, a serpente de bronze, sendo o tipo. Não é? Agora, onde é que está no Novo Testamento? Vou dizer no Evangelho de João, vou dizer o capítulo 3 para facilitar. Não é? Eu acho que está por aí. Já facilitei bastante o caminho. Vamos lá. O que aconteceu aqui? O que os filhos de Israel sentiram indo em direção ao Yam Suf? O que significa isso? Lembra do Yam Suf que nós falamos, né? Agora, observa bem, o caminho do Yam Suf, do Mar Vermelho, que é chamado de Mar Vermelho aqui, né, o Golfo de Acaba, é um caminho de retrocesso, é um caminho de volta. Eles não falaram que queriam voltar para o Egito? Então aí Deus vai e manda eles irem para lá, seguir essa direção. Sendo que, ao seguir essa direção, eles já começam novamente a reclamar. Eles reclamam de tudo. Quando tem comida, eles reclamam. Tudo para eles. A pessoa insatisfeita, a pessoa que é infeliz, ela não tem nada que faça ela ser feliz. Ela sempre vai arrumar um motivo para ser infeliz. Não tem jeito, não tem volta. É um caminho que, se ela não sair desse drama, dessa visão míope, tacanha, não vai conseguir mudar o quadro, e isso é triste. E aí diz, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, do Yam Suf, do Mar do Fim, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. A tradução NVI traz exatamente o que reflete muito bem aqui o texto hebraico, né, que é esse pão maldito, esse pão miserável. Né, era o maná. É o maná. Ele vem se alimentando do maná. Mas chega agora, reclama. Né, reclama. E aí, o que acontece nisso? O que acontece? O que nós estamos vendo aqui? Hein? O que nós estamos vendo aqui?
essa impaciência marca que geração? A nova ou a antiga? A antiga. E a antiga, vocês já ouviram essa frase alguma vez? Eles só acrescentaram aqui, o que eles acrescentaram aqui? Que agora eles chamam o pão de miserável. Então eles vão de descendo o nível cada vez mais. Eles não ascendem. Eles não têm gratidão por nada. Se Deus dá água, eles não fazem um culto de gratidão, não fazem uma canção para agradecer a Deus. Não é? Deus age assim por misericórdia e faz com que eles acordem, né, para essa realidade, mas mesmo assim não adianta nada, não resolve. Então, quando eles estão aqui pegando o caminho de volta aqui para o mar, né, do Yam Suf, o que acontece? O que acontece? Eles vão ficar impacientes e vão reclamar, e a mesma reclamação. Você já lidou com gente assim, que só vive reclamando da vida? Nunca está bom? Nunca está satisfeito com nada? Né? Sempre tem um motivo para poder reclamar. Já conheceu, Thales, alguém assim? Né? Nunca está bom. Ele não vai à luta, ele não corre atrás, ele não coloca assim como alvo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou lutar. É sempre reclamando. E o culpado de tudo sempre é o outro, nunca ele. Ele nunca é o culpado dos problemas deles, né? dos atrasos deles, da estagnação deles. Sempre tem um culpado que não é ele próprio. Se ele procurar no espelho, ele vai achar o culpado. Mas não olha no espelho e aí nunca que consegue descobrir o que está se passando. É exatamente esse tipo de pessoa negativa, pessoa que, né, a gente tem que manter a distância dela. A geração de fé entra nessa aqui, quando já vê o resultado lá atrás, já sabe que vem coisa ruim pela frente. Essas palavras aqui são ofensivas contra Deus e são ofensivas contra Moisés. O que vai acontecer? Vem problemas pela frente. Tá? Então, observem bem que logo em seguida, pergunta 3, que castigo Deus mandou sobre os israelitas, o que eles pediram, tá? O que eles pediram que Moisés fizesse por eles e o que o Senhor mandou Moisés fazer para livrá-los. Mesmo depois que Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida, por causa dessa geração incrédula, dessa geração que o fez errar, tá? E aí vocês vão lembrar do que eu falei lá no princípio, a relação entre a vontade diretiva, aprovativa e permissiva de Deus. Tá? Deus aprovou tudo que Moisés apresentou em contraproposta àquilo que Deus tinha proposto, e logo em seguida, no capítulo 20, vocês veem o que acontece. O que ele fez? Não glorificou a Deus no episódio da rocha, feriu a rocha, e o nome de Deus não foi glorificado, e por conta disso ele foi desqualificado. Por conta de que? Dessa geração, a geração da incredulidade, faz também com que ele perca a sua paciência, e no momento em que Deus diz para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Pode Deus tirar água dessa rocha, seus incrédulos? Aí, fere a rocha. Aí, bebe água aí, seus incrédulos, bebe água. Não foi isso que Deus mandou fazer. Deus mandou para ele tocar na rocha e deixa que Deus vai dar água para aquele povo. É o momento que Deus quer punir, ele pune. No momento que ele não quer, não era o momento que Deus falou, não vou dar uma solução ao problema. Aí Deus estava numa posição pacífica e ele vai se extrapolar. E ele que vai se extrapola os limites, e aí Deus diz, vocês não me glorificaram no nome diante dessa congregação. E aí, então, você não precisa mais falar desse assunto comigo, porque você não vai entrar na terra prometida. Perde a bênção por causa dessa geração. E essa geração que vai ficar ali no deserto, Moisés também vai ficar, Arão também vai ficar, Miriam também vai ficar, todo mundo vai ficar por ali. Com exceção daqueles que creram em Deus e honraram o nome de Deus, na sequência de Josué, Caleb, os que tiveram 21 anos para baixo. Tá? Então essa é a geração. Essa geração, mais uma vez, quando peca contra Deus, quando peca contra o Senhor, tá? Eles não têm consciência do pecado deles. Eles têm simplesmente medo das consequências daquelas besteiras que eles falam, dos problemas que eles criam. Mas tão logo o problema se resolve, eles estão prontos para arrumar o próximo problema.
Ou seja, não há uma conversão, não há um arrependimento. Você está rindo? É uma coisa impressionante, né? Fala, qual é a sua observação aí? Resolve uma e arruma outra. Resolve um dois e arruma outro problema. E aqui, o que acontece? Que Deus, quando ouve o que eles falam, chama o pão de maldito, não é? Não tem água, não tem comida aqui, não tem conforto nenhum aqui. E para que nos tirou? Para nos fazer morrer aqui nesse deserto? Eles estão chamando o destino que lá atrás Deus sancionou. Vocês disseram que vão morrer no deserto? É exatamente aí que vocês vão morrer. Só que o que acontece aqui? Deus vai, então o Senhor enviou serpentes venenosas e morderam o povo. E muitos morreram. As serpentes foram exatamente daqueles que estavam nessa linha do mimimi da incredulidade. Não atacaram nenhum desses que estavam na fé, que estavam na geração, que estava marcada para entrar na terra prometida. Foi com o endereço certinho. As cobras estavam todas elas teleguiadas, né? Onde está o incrédulo aí? Pica aí, vai, menos um. Onde está o outro? Pica, mais outro. E vai embora. Só para eliminar, porque para terminar logo, né? Porque nós estamos aqui há 38 anos já dessa peregrinação, e eles não aprendem a lição, eles não mudam de posição, eles não mudam de visão, são sempre negativos, são sempre aqueles que puxam para trás, que não vão, em hipótese alguma, eles não merecem a terra prometida. A terra prometida é uma terra que foi prometida. Promessa exige o que para o cumprimento dela? A fé. Sua fé Jesus contemplará. Temos um hino? E muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Pecamos. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, que for mordido, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Aqui, inclusive, há uma nota na comentário aqui de estudo da Shed, que é importante, que vai falar: serpente de bronze tipifica Jesus Cristo, feito pecado por nós para nos salvar. Lembram acharam lá, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Antes daquele texto que todo mundo conhece, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem bem aí que João, capítulo de número 3, versículos 14 e 15, vão dizer o quê? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí que está. Vamos fazer a relação entre tipo e antítipo. Quando se fala em levantar, você já vai observar o quê? A haste da serpente, também tipificando lá a cruz de Cristo, onde ele seria pregado pelos nossos pecados. Mas qual a diferença entre o que está na cruz e o que está na haste? Quem causou todo o problema e provocou a queda dos nossos primeiros pais? Lembram? O diabo usou quem? Uma serpente, a antiga serpente, dragão de Satanás, que vai aparecer lá no Apocalipse, né? Essa antiga serpente. Aí o que acontece? Essa serpente trouxe todo o problema e trouxe a morte para os nossos primeiros pais e todos nós que somos seus herdeiros. Já o contraste disso, o que vai mostrar no antítipo? Vemos o Steigerung, há um desenvolvimento. O tipo é menor que o antítipo. Cristo na cruz, né? E assim como a serpente trouxe o mal e a morte, assim agora o que acontece quando Cristo é levantado? Quem olha para ele é salvo e tem a vida eterna. Uma traz a morte e a outra traz a vida. Agora, qual é o veneno? Qual a comparação que você faz entre o veneno que mata aqueles que são picados pela serpente e o veneno que mata aquele que olha para Cristo? Ele é salvo de quê? Do seu pecado.
Então é esse pecado que está aí na raça humana, injetado em todos, por isso que são todos numa necrópole, né? O mundo inteiro é uma cidade dos mortos. Só quem olha para Cristo é que tem neutralizado em si o pecado, porque eles são perdoados por Cristo, e aí então tem a vida eterna. Tá? Então aí essa relação entre tipo e antítipo é muito importante, porque esta arte lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão dele a salvação e a vida. Tá? E essa serpente de bronze, que tinha de ser guardada como lembrança da misericórdia de Deus, ela foi usada mais tarde como objeto de idolatria, pelo que o rei Ezequias a despedaçou e a chamou Neustã, isto é, pecado de bronze, pode-se dizer assim. O olhar que salva, descrito no verso 9, aqui, verso 1, é o olhar que vê o pecado a ser curado, é o olhar que vê o Salvador, é o olhar que espera somente no Filho de Deus, seu substituto na cruz. Ou seja, quem vai, a condição sine qua non para que aquelas pessoas ali fossem salvas é que elas olhassem para aquela serpente de bronze e olhassem para ela crendo nela, ou no Deus que disse que quem olhasse iria ser salvo. Uma serpente não pode fazer nada. Uma serpente de bronze era simplesmente um símbolo, numa haste. Ela podia fazer alguma coisa por si só? Não. Mas aí é que tem um grande problema e uma grande lição para nós. No tempo de Ezequias, o que acontece? Eles separaram o símbolo da realidade que o símbolo simbolizava, tá? Essa serpente em si não tinha poder algum, ela serviu no momento específico quando Deus a colocou com esta finalidade, mas depois o que acontece com esses indivíduos da época de Ezequias que estavam adorando a serpente sobre a haste? Ela passou a ser objeto de veneração, ou seja, eles deificaram a serpente e tiraram os olhos do Deus que disse, naquele contexto específico, que a serpente, né, levantada, todo aquele que olhasse para ela seria salvo da picada das serpentes venenosas. O que se fez aqui? Se descontextualizou o objeto, a serpente na haste, e agora eles deificaram e a adoravam como se ela fosse um Deus. Percebe bem? O que acontece e que isso pode trazer para nós uma lição que realmente é importante para os nossos dias. Muitos daqueles que foram instrumentos de Deus, e outros que são instrumentos de Deus, é necessário observar que há uma tendência do ser humano a deificar o instrumento à parte daquele que usa o instrumento. Essa é uma grande tendência que serve para os nossos dias. E quando isso acontece, o que Deus faz? O que aconteceu no tempo do rei Ezequias? O que aconteceu com a serpente de bronze no tempo de Ezequias? Ela foi despedaçada, destruída, totalmente aniquilada. Muitos que são instrumentos de Deus, que não vigiam, tá? Que não vigiam essa tendência de alguém os idolatrar, Deus mesmo acaba fazendo com que eles caiam e são destruídos daquela posição e destituídos daquela posição em que estão por conta da idolatria. Assim aconteceu com muita gente ao longo dessa história. História recente, aí você vai ver quantos homens de Deus que eram uma bênção, hoje estão aí caídos por causa da vaidade, por causa da idolatria do povo. No nosso meio mesmo, quantos aí que estavam lá no auge, né? Naquela posição, daqui a pouco entra por um caminho terrível por conta de quê? Da idolatria do povo. Em vez de olhar para Deus, deifica o instrumento, aí Deus tem que fazer o quê? Esmagar, quebrar o instrumento e dizer: a minha glória a outrem não darei.
Então isso serve de exemplo para nós estarmos sempre atentos para o fato de que, quando Deus usa alguém para beneficiá-lo, quando Deus usa algo para ser benefício, não se pode perder de foco que quem está abençoando é o Senhor. E que tudo quanto nós temos vem do Senhor. E a Ele tem que ser a glória, a Ele tem que ser o louvor, a Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que muitos são quebrados, por isso que muitos são destruídos, porque não aguentam essa pressão. E não vigiam, e aí acabam aceitando aquilo que não devem aceitar, que é a veneração que só pertence a Deus. Tá? Então, muitos que caíram por conta, primeiro, dessa tendência do povo de ficar idolatrando. Né? Até quando acontece, né, uma queda de alguém que Deus permite cair por conta dessa idolatria, o que acontece? Geralmente aqueles que o idolatravam caem também. Né? Vai me lembrar de um episódio que eu vivi com o Prince Ben, era num navio nigeriano. Esse nigeriano, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e ele contou da experiência que ele teve com a sua esposa. Foi ganha numa das grandes cruzadas do Jim Swaggart, lá na Nigéria, e aquela mulher, né, se converteu a Cristo, e ela ficou muito tempo na fé ali, mas desenvolveu uma idolatria pelo Jim Swaggart. Desenvolveu uma idolatria pelo Jim Swaggart. O dia que ela soube que Deus permitiu que o Jim Swaggart caísse, e caiu feio, né, caiu muito feio, aí o que acontece? Ela caiu para não levantar mais. E o Prince Ben, que foi até lá na igreja Akari na época, esse nigeriano, ele até falava: minha filha, você acreditou, foi no Jim Swaggart ou no Jesus que ele apresentou? Em quem você creu? Mesmo assim, a queda foi tão forte, e o vínculo que foi estabelecido foi um vínculo muito forte, e acabou o efeito. Eu até preguei um sermão uma vez com esse título: o efeito Neustam, né? Que é exatamente quando Deus tem que quebrar o instrumento porque está sendo idolatrado. E por conta dessa idolatria, os idólatras caem numa sequência de efeito dominó. Tá? Então, o que esse texto nos mostra também, nessa visão assim mais periférica, cognitiva, é que nós precisamos estar sempre atentos para o fato de que o instrumento é simplesmente usado por Deus para a finalidade que Ele quer. Acabou. Aquilo ali tinha que ser uma relíquia para simplesmente ser guardada e não adorada, conforme aconteceu no tempo de Ezequiel. Vamos adorar porque essa daí salvou aquele povo daquela época. Foi a serpente na haste que salvou alguém. Tá? E a leitura que eles deveriam fazer, na realidade, não fizeram. Qual era a visão periférica cognitiva daquela serpente na haste de bronze? Estava apontando que um dia o Filho de Deus seria levantado na cruz do Calvário, e ali todo aquele que olhasse para ele com fé teria o efeito do veneno do pecado da sua vida eliminado, neutralizado, e ao invés de morrer eternamente, receberia a vida eterna. Essa era a mensagem que depois nós vemos no Evangelho de João ser recobrada, mas infelizmente no meio do percurso essa serpente de bronze teve de ser destruída. Então muitos instrumentos de Deus são destruídos por conta da idolatria do povo. A idolatria, que a pessoa vê o instrumento de Deus como se fosse o próprio Deus. E aí perde a visão de Deus, perde o foco de que ele está servindo a Deus, ele está na realidade adorando o instrumento em vez de adorar o Deus que usa o instrumento quando ele quer. Percebe? Isso é importante para nós. Tá? É importante para nós. Então, eu creio que... Sérgio, deu para pegar um machadinho aí? Né? É importante. Isso tudo para nós é importante porque isso é lição. Nós já tivemos muito prejuízo. Né? Na época que morreu o irmão Ananias, morreu uma porção junto. Na época que morreu o pastor Pide, morreu uma porção junto. Na época que morreu o pastor Jair, morreu uma porção junto. Eles creram em quem? Em Jesus ou nos instrumentos que ele usou? Essa aqui é uma grande questão. Então isso é muito importante. É por isso que o Senhor deu para vocês um pastor bem ruim, para vocês não ficarem idolatrando ele. Né, Lila? Um pastor bem ruim mesmo, para poder ter seus defeitos, suas falhas, para que não seja perfeito como alguns pensavam que eram,
né? Na época, o Magno chegou a uma posição, na época que ele chegava, pergunta que o Magno, que o Elias aqui responde. Ele se transformou até em Elias, o mito do Elias, né? Eles eram as duas testemunhas. E então, aí entraram por um caminho tão de vaidade, e o Senhor permitiu uma queda feia, que poderia não fazer parte da nossa história. Mas tudo que foi escrito, tudo que aconteceu para o nosso ensino, aconteceu. Deus permitiu. Ok, tranquilo? Vamos à próxima pergunta. Tá. O que Moisés, por ordem do Senhor, fez que salvou muitos que foram picados pelas serpentes? E de que material foi feito e que serviu de salvação? E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste, numa haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Quem fazia o milagre? Era a serpente de bronze? Ou era o Deus que mandou, criou aquele instrumento de provisão para aquele momento? Hein? Então agora a gente percebe bem, foi o Senhor que fez com que esse instrumento, esse elemento fosse levantado para que eles tivessem uma saída. É uma saída que Deus deu, mas na realidade Deus estava visando o quê? Lá na frente, o levantamento do seu filho lá na cruz do Calvário. Tá? Então isso tudo ficou como história que eles não leram, não é? Fato que eles não compreenderam, não interpretaram corretamente. Isso é interpretado corretamente, antitipicamente, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha aí como é que se prega Cristo a partir do Antigo Testamento. Ok? Da mesma forma, hoje, assim como o Filho do Homem, né, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando fala seja levantado, porque ainda não tinha acontecido. Então, é antes da crucificação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo áureo, que é o versículo 16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Então nesse mundo estão todos picados pelo pecado, que foi o que a serpente introduziu no mundo, essa herança que todos os filhos de Adão receberam, tá? Que é o pecado. E então Deus provê um meio de salvação, levantando o seu Filho, para que todo aquele que olha para ele com fé, receba a vida eterna. Tenha neutralizado o efeito do pecado. E aqueles que morrem no pecado, eles, infelizmente, vão para a próxima, para a punição que vem através do seu pecado, que é, lá no final, o lago de fogo. Então esse é o final de todo aquele que não acerta, né, que não tem neutralizado o veneno do pecado na sua vida hoje, no aqui e no agora. Tranquilo até aí? A próxima pergunta. Que pedido os israelitas fizeram ao rei dos amorreus? Aí vem o novo, vamos lá para a nossa divisão. Que pedido os israelitas fizeram ao rei dos amorreus? O que eles disseram que não fariam? E o que o rei dos amorreus fez de não atendê-lo, além de não atendê-los? Aí nós vamos começar a ver aqui que tudo isso aqui está dentro de uma relação de como é que Deus age? Razão moral. É cumprimento daquilo que Deus falou. Quando a medida da iniquidade dos amorreus se completar, aí Deus vai e entra em juízo. Né? Cada um tem uma medida. E aqui a medida dos amorreus chegou ao limite, e quando chega ao limite é o momento em que Deus vai e entra em juízo. Enquanto isso, a longanimidade de Deus, diz o apóstolo Paulo, né, tem por objetivo produzir o arrependimento. Mas o arrependimento vem quando Deus age nas nossas vidas e nos dá a condição de abrir, né? Ele nos dá a fé para nós olharmos para nós, vermos a nossa condição e vermos que só tem saída em Cristo Jesus. Aqui então nós vamos ver que o cumprimento daquilo que Deus fala a Abraão no capítulo 15, no capítulo 15 de Gênesis, agora aqui está acontecendo. Então quem pega, né, a história de paraquedas,
O que é pegar a história, cai de paraquedas na história? Abre o livro de Números e começa a ler, mas que crueldade, que coisa ruim. Como é que um Deus amoroso pode permitir um negócio desse? Né? Aí não sabe a meta-história. E sem a meta-história, que é a história por trás da história, não vai entender que isso aí é o que Deus aguardou e esperou e viu acontecer durante esses 400 anos. Você imagina a quantidade de pecados que esse povo cometeu. Aí agora chegou a hora de Deus cumprir. E Israel não é porque é bonzinho. Vocês percebem que Israel está saindo de aquela geração da incredulidade, está sendo extinta, mas ainda está mostrando que eles também não são lá aquelas grandes coisas, não. É porque Deus misericordiosamente decidiu dar a eles a punir o pecado dos amorreus e ao mesmo tempo, por graça, Deus está permitindo que um remanescente fique para entrar na terra prometida. Mas neste remanescente tem um remanescente da geração da incredulidade no meio. E aí esses são aqueles que atrasam a bênção de Deus, que fazem com que a obra de Deus não avance, não mande, não vá para frente, porque não conseguem acompanhar os passos de Deus. E a trajetória, não tem equação aí que nós passamos para poder acompanhar. Qual vai ser o próximo passo que Deus vai dar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem o Lucas esperava que eu estaria aqui, né, Lucas? E Deus, de repente, age lá e pode ir rumo a Filadélfia. Ele pega o avião e está aí na Filadélfia. Abençoado e alegre. Feliz. Glória a Jesus. Vamos lá. Versículos 21 ao 23. Vamos pegar aqui esse momento aqui para poder a gente acompanhar a história, e eu vou ler para vocês aqui. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abalim, no deserto, defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. E o Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. E é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, este é um livro que nós não temos por completo, não temos notícia de um episódio. Só temos aqui um fragmento dele que é citado desse texto. E eu gostaria de apresentar a vocês exatamente o que acontece com essa geração nova. Essa geração é a geração da fé, é a geração que todos os eventos servem para música. E nesse episódio específico, observem bem que tem aqui algumas canções que no livro das guerras do Senhor, tem lá essa canção. Aí depois a gente vai conhecer um volume completo, quando a gente estiver lá na eternidade, e vamos ter lá o volume completo. Mas por enquanto a gente só tem esse trecho. Vaeb e Sufa e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. Então aqui vocês percebem que há uma poesia, e por isso que o texto da NVI coloca esse episódiozinho aqui, que é narra a geografia na forma de canção. Isso é muito interessante, porque nós temos esses épicos, os cânticos, por exemplo, de Os Lusíadas de Camões, Os Lusíadas de Camões, por exemplo, você vai ver ali que a poesia vai narrar os feitos heróicos, narrar em versos dodecassílabos, cada verso tem 12 sílabas, e é interessante que eles têm uma estrutura. E a história toda ali é contada, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho eles aqui, vou ver aqui, vou ver no outro. Vou ver se está no Kindle ou no... Peraí. Deixa eu botar aqui. Procurar. Os Lusíadas de Camões. Os Lusíadas de Camões. Só para vocês terem uma ideia. Está aqui.
introdução ao livro. E aí começa o livro, ele é todo interessante, que o poema é enorme, né? Os Lusíadas é enorme. E eles são é todo escrito com versos chamados dodecassílabos, são versos, né, com 12 sílabas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca diantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Observem bem aqui a rima, assinalados, rimando com navegados, e lusitana, rimando com Taprobana. Tá? E aí, observa bem, em perigos e guerras esforçados, mais ou menos mantém aqui a rima intercalada, né? Em mais do que prometia a força humana, também aqui está intercalado, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Então aqui você observa que há um fechamento, aqui par, 2 versos, mais 2 versos, mais 2 versos, aqui já vem mais 2 versos que terminam eles dois com a rima, mesma rima, e depois, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. Aí então, termina aqui essa primeira estrofe aqui. Então aí você vai observar, todos os versos aqui são chamados versos dodecassílabos. As armas e os varões assinalados. As armas e os varões assinalados. 12. Que da ocidental praia lusitana. Vai lá. E aí, velho, são dodecassílabos. O que acontece? Você observa bem que essa poesia aqui é uma poesia que narra, ela tem muitos aspectos geográficos e ao mesmo tempo os fatos feitos heróicos. É exatamente o que nós encontramos aqui, né? Essa poesia, né, que é uma poesia que vai aqui narrar um evento histórico, um fato geográfico. De lá prosseguiram até Beer, né? Beer significa lá, Beer-seba, lembra? O poço, onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e eu darei água. Olha aqui o passado sendo lembrado. Então Israel cantou esta canção. Novamente você vai ver aqui. Brote água ao poço, cantem a seu respeito. A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Isso virou música. Então, isso é muito importante, virou poesia. Então saíram do deserto para Mataná, e de Mataná para Naariel, de Naariel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Então aqui está toda uma descrição geográfica. Aí logo em seguida vem a nossa pergunta, versículos 21 ao 20, deixa eu ver aqui, 23. 21 ao 23. 21 ao 23. E Israel enviou mensageiros para dizer a Sião, rei dos amorreus, deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Então, qual é a proposta aqui? A proposta é de paz ou de guerra? A proposta é de paz. Ele está querendo simplesmente passar. Nos deixe passar e nós não vamos atrapalhar, nós não vamos estragar nada, nós só queremos encurtar o nosso caminho, encurtar a nossa trajetória. Tá? Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Então, o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que Israel está simplesmente pedindo para passar por aquele território. O rei
arrogantemente diz: vocês não vão passar por aqui. É doido, né? Só pode ser. Né? Só pode ser doido. Tem gente que é assim. Aí o que acontece? Eles vão, ok. Não somente não permite que Israel passe, mas ataca Israel e entra em guerra com Israel. É o que acontece com aqueles doidos atualmente que ficam lá mandando mísseis. Ele manda um monte de mísseis para Israel. Quando Israel reage, aí ele diz: que covardia, que matou muito, que covardia. E Israel tem antimíssil lá que não deixa nenhum passar. Né? É uma tecnologia extraordinária que eles têm lá. Aí quando Israel reage, a turma do mimimi todo, olha o que Israel fez. Mas não falaram na possibilidade do que seria se aqueles mísseis passassem e atingissem o território de Israel. Quando Israel reage, que é o direito de... Né, é porque essa geração parece que perdeu aqui o direito de autodefesa. Né, todo ser humano tem direito de autodefesa. Então isso é muito importante, está aqui na Constituição americana. Porque todo americano, quando é residente permanente ou cidadão americano, tem direito de possuir armas. Sabe por quê? Porque se surgir um governo tirano querendo passar por cima dos direitos dos americanos, da liberdade dos americanos, eles têm direito de se defender a sua família, a sua propriedade e a si próprio. É exatamente por conta disso que vem a emenda que dá direito a Israel, ou melhor, aos Estados Unidos, aos cidadãos americanos a se defenderem. É o que o Bolsonaro quer colocar no Brasil. Que os esquerdistas, eles simplesmente criam lá o sistema comunista, socialista, para poder destruir o país. E destrói exatamente por quê? Porque fragilizam os cidadãos que ficam depois tudo à mercê deles. Aí o que aconteceu na Venezuela? Olha a desgraça que está lá. Ainda hoje, o chefão com a sua turma, está todo mundo comendo filé mignon. E o que o povo está comendo? Carne estragada, né? Os legumes estragados, quando tem. Quando tem. Tá? Então, para evitar isso, o que está acontecendo em Cuba agora? Você está vendo lá o levante do povo? Está se levantando por conta de quê? Que não aguenta mais a situação do comunismo. O comunismo só é bom para os comunistas, para os líderes do comunismo. Para eles está tudo uma festa. Eles são os mais... Vai ver a riqueza que esses homens acumulam. E o povo na miséria, na desgraça, e só comendo as esmolinhas que eles dão quando querem dar. Tá? Então é essa praga que estão querendo introduzir no Brasil. E aí por isso que há uma resistência, e os que são cooptados para poder implantar o socialismo e o comunismo do Brasil, sabem que eles vão sempre estar bem. E o povo vai sempre estar na miséria. Então, para impedir isso, é que o governo brasileiro tem lutado para poder dar ao brasileiro o direito de se defender, caso venha mais tarde acontecer de esses comunistas assumirem o poder como querem novamente, e agora eles vêm para fazer igual fizeram na Venezuela. Destruir o país, e vai destruir todo um país que é riquíssimo, mas a riqueza só vai ficar com essa maioria, essa minoria de espertalhões que querem o socialismo, que só desgraça a família, só desgraça a sociedade, e eles ficam sempre no bem bom. Então o socialismo é bom. Para quem? Para aqueles que estão liderando. Para aqueles que ficam no bem bom. E para o povo? Nada. Só sofre, só resta o sofrimento. É exatamente esse direito de defesa que Israel vai usar aqui. Tá? Ele pediu para entrar no país, não deixaram passar e ainda foram atacados. Quem é atacado tem direito de defesa. Tá? Então é o que vai acontecer aqui e é a nossa próxima pergunta. Vejo que sobe as minhas narinas aí, um cheirinho bom, hein? O almoço está quase pronto. Hoje eu estou numa velocidade boa, tá? Tá tranquilo? Estamos aqui já na próxima pergunta. Isso aqui é importante, essa nota aqui, a vitória do povo de Deus sobre Seom, rei dos amorreus. Os amorreus não formavam uma nação, mas eram nômades que às vezes conseguiam obter certos territórios. Seom seria apenas um entre muitos líderes amorreus, e sua moradia na época da invasão deve ter sido as montanhas pelas quais o rio Jordão passava. É a porção de Gade e Ruben, que mais tarde Gade e Ruben mais tarde pediram. Este território consta nos mapas como território de Moabe, porque era dos moabitas, dos quais os amorreus tinham tomado esse trecho de terra que logo depois caiu na mão dos israelitas. Então essa nota aqui é importante. Aqui no mapinha que nós vimos aqui no início aqui,
você vai ver aqui a região de Arnon, aqui no leste, né? Moabe, aqui temos Edom. Então a trajetória aqui do povo de Israel vem aqui nesse caminho, aqui, volta aqui, vai até o norte, vem ao sul aqui, depois vai aqui, essa setinha indicando a trajetória que eles seguiram. Tá? Então, a próxima pergunta, que é a sexta. O que Israel fez às cidades e aldeias que eram dos amorreus, de quem esses as tinham tomado? E o que Israel fez das cidades além de tomá-las? Então aqui nós temos a conquista da terra prometida. No mapinha aqui vocês vão ver, tá? As cidades, os amorreus aqui, onde tinha Og, onde tinha Sion, rei dos amorreus. Aí na sequência aqui tem o caminho que eles estão querendo passar. Ele não permite passar, tá? Até chegar em Edrei. Tá? Então vem aqui toda essa setinha vermelha aqui, vai indicando aqui a trajetória. Tá? Eles ficaram nesse giro aí contínuo durante todo esse tempo, quando já poderiam estar na Terra Prometida há 38 anos atrás. Tá? Então vamos lá ver o que acontece no versículo 24 ao 26. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. E Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. Quando se fala em Moabe, vocês lembram de alguém? Lá de Gênesis? Moabe era filho de quem? Moabe. O Moabe lá de trás, que deu nome ao povo. Ló. Ló. Ló com quem? Com as filhas. Filha. Para pensar. Olha a geração que agora surge para poder ser uma maldição para o povo de Deus, e agora Deus entrando em juízo e punindo, conforme está lá atrás, na promessa feita na quarta geração, quando a medida das iniquidades dos amorreus completarem, aí Deus então entra em juízo. Aqui Deus está entrando em juízo com o rei dos amorreus, cumprindo aquilo que falou para Abraão. Mostrando o que, em relação aí os chamados teístas, né, os do teísmo aberto. Deus conhece ou não conhece o futuro? Claro, né? Muito, mas muito claramente. Porque do teísmo aberto aí diz que Deus não conhece o futuro, Deus está aprendendo com o processo histórico. E onde já se viu essa jumentice, né? O Serginho balança até a cabeça, né? Os jumentos não sabem nada. Mas tem isso no meio do povo de Deus, até no meio do povo de Deus. Infelizmente tem essas coisas aí. E aí o que acontece? Esse episódio vai gerar o quê? Mais uma vitória? Esse episódio vai virar o quê? Vai virar música. E vai virar poesia e depois vai virar salmo lá na frente. Qual é o salmo que fala? Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade, a sua graça, a sua misericórdia dura para sempre. Qual é o salmo? Procurem aí. Que a gente vai responder aqui a próxima pergunta. Depois que os filhos de Israel tomaram as terras dos amorreus, o que Moisés mandou fazer e o que eles tomaram e a quem eles lançaram fora? Vamos aqui ler do 27 em diante até o 32. Do 27 ao 32. Para não deixarmos nenhum texto de fora. O 27, então, vai dar o quê? Vai dar o tom aqui, vai dar o tom musical, a poesia. Vai fazer muito semelhante aos Lusíadas. É por isso que os poetas dizem, tá? Venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom,
uma chama da cidade de Seom. Está dando até rima, viu? Consumiu Ar de Moabe, os senhores do monte Armon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Então, um evento, um fato histórico que é transformado nessa época aqui em poesia, em música. Tá? Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrastamos até Nofá e até Medeba. Tá? A poesia hebraica, depois nós vamos, quando voltarmos aí ao estudo de algumas partes poéticas, né, inclusive Salmos, Jó, nós vamos ver como a poesia hebraica é constituída. Tá? E aí nós vamos passar para vocês alguns materiais bons, né, que já demos isso aí na época dos Salmos, mas vocês já devem ter até se esquecido de como é que a poesia hebraica é composta. Ela tem uma natureza totalmente sui generis, tem um gênero todo próprio, tá? Baseada muito em paralelismo, e os constituintes, ele não dá muita ênfase à questão da estrutura, como os Lusíadas, essa estrutura de sílabas, mas sim de componentes, de constituintes, que se ligam e eles se tornam assim, não é? Os constituintes se tornam a métrica da poesia hebraica. Então, o paralelismo e a métrica por constituintes são dois elementos fundamentais na construção da poesia hebraica. Não dá muita ênfase à questão da rima, não é? E também da silabificação, conforme os Lusíadas que nós vimos aí. Tá? Então, é importante. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Quando é ponto, você respira. Tá? Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Dessa vez os espias entram não para voltar com um relatório do medo, do pavor, como aqueles fizeram, né? Aqueles 12 espias, 10 voltaram com o relatório do medo, do pavor, da derrota, né? Que foi ali a marca da geração do mimimi, né? Da incredulidade. Mas aqui eles foram e logo em seguida entraram, porque entraram com Deus e foram vitoriosos. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Lembram lá do mapinha? Tá? O mapinha aqui, vou botar aqui para vocês, vou aumentar. Por isso que é bom, né? Isso aqui, você tem possibilidade de aumentar, diminuir, né? Essa tecnologia é boa. Pronto, o mapa fica maior. Tá? Então aqui é exatamente o lugar, Edrei, está dando para ver aí? Tá? Então eles chegam aqui, quando ele vai passar pelos amorreus, aí eles vêm aqui e brigam até, lutam até aqui nesse episódio específico, esse lugar específico aqui. Tem Og, o rei dos amorreus, e Sion, rei aqui, né? Og, rei de Bazã, e Sion, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés, o que Deus diz? Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Tá? Então, com essa promessa de Deus, o que você vai observando em relação a essa geração que ataca, que avança, crendo em Deus? Hein? Fala, Darlan, pelo menos faz a sua voz ouvir. O Senhor está com eles. O Senhor está com eles. Tá? Então, quando aparece um obstáculo, Deus, não, fique tranquilo que eu estou com vocês. E eles abraçam a palavra de Deus e vão para a luta. E vão para a guerra. E Deus cumpre a sua palavra.
Né? Então, quando a gente tem um objetivo, um alvo, né, e sabe que Deus está naquilo que você está fazendo, você vai com confiança, você vai com fé, e acontece exatamente do jeito que Deus colocou na sua mente, planejou para acontecer. Né? Nós saímos agora para uma missão quase impossível, construir uma casa, né, em 50 dias. Já parou para pensar? No início nós tínhamos 4 pedreiros e acabamos ficando só com 3. Esses 3 deram conta, até que chegou uns outros que chegaram já com bastante tempo deles trabalhando, né? Nós vimos do zero, vou botar agora o vídeo, nós estamos fazendo um vídeo para começar, desde quando não tinha nada, até a casa pronta e montada. 50 dias. E cumpriu 50 dias exatamente no dia 25 de agosto, de 25 de julho, que foi o aniversário do pastor. Foi o dia que nós estamos entregando a chave. Amém. Era uma missão, gente, que a gente olha assim, como é, ninguém está acreditando, como é que quem viajou e chegou lá na cidade, e de repente vê aquela casa pronta, 50 dias, era uma missão praticamente impossível. Mas Deus entrou conosco, e eu lembro de algumas vezes que o Senhor falou nas missões que foram dadas para construção, né, falou, enquanto vós colocais um tijolo, meus anjos também estão colocando os tijolos ali. Eles não viram, quando viram a casa já estava toda em pé, eles ficaram espantados, como é que essa casa toda está em pé? Gente, você acompanha passo a passo, é muita coisa, é uma casa grande, 3 quartos, um escritório, copa, cozinha, né? Varanda na frente, varanda atrás, todos os quartos com banheiro, pronto, 50 dias. Não é brincadeira não. Mas o que acontece? Quando você abraça a fé é que transforma, né, situações impossíveis em situações possíveis. Porque Deus entra. Se eles vão, conforme foram da outra vez, guerrear sem Deus estar com eles, a derrota é certa. Mas quando você vai para a guerra, sabendo que Deus está contigo, a vitória é certa. Então, nós estamos entrando aí em várias batalhas, e olha quantas vitórias nós já obtivemos. Para eu entrar aqui nesse país, você lembra a guerra que eu enfrentei? Lembra a batalha? Lembra, Cleida? Que batalha que eu enfrentei? Que luta? Não vai entrar, ou a segunda vez, não vai entrar, a terceira vez, não vai passar por meus termos aqui, né? Igual aqui na quarta vez, vem, por favor, vem aqui pegar o visto, vem, por favor, vem aqui. Aí foi totalmente diferente, e a vitória veio. E hoje eu sou cidadão americano. Amém. Tá? Então estamos aqui. E fui atendido lá toda vez eu falo isso, eu estou cansado de ouvir, né? Lá no US Citizens, lá no segundo andar, mostrando que eu seria no futuro. E eu não sabia que Deus estava escrevendo essa história. Mas, através de quê? A fé, você tem que acreditar. Né, pessoal? Você está doido, rapaz, enfrentar cônsul, você está louco, você botar esse pessoal no jornal e vão chegar lá, vão te prender lá. Todo mundo com o maior medo. Falei, então, para ir. Deus falou que eu vou. E briguei, lutei e Deus me deu vitória. Né? Mas eu não lutei. O Senhor me botou no colo e pegou a espada e saiu, né, aterrorizando todo mundo e me deu a vitória. E é o que Deus está fazendo com vocês, né? Dando vitória e vai continuar dando vitória até a nossa vitória ser consumada e ser final. Dá um amém aí, Sérgio Vitorino. Amém. Seu green card está a caminho. Dá uma fé, monta aqui na minha garupa, vamos lá, pelo menos nas asas da minha fé aí. Ó. Não sei se você tem fé também. Depois de um estudo desse, não é possível que você vai ficar na turma do não acredito, né? Do mimimi. Deus livre. Sai de nós, né? Vamos crer no nosso Deus, porque o que Ele tem feito é para nós crermos. E crermos muito. E o que essa turma está ensinando para a gente é que o incrédulo nunca é feliz. Nunca chega a lugar algum. Ele sempre fica no meio do caminho, né, Sérgio? E nós que somos crentes, estamos indo. E vamos em frente. A última pergunta. Por que caminho os filhos de Israel entraram e quem veio ao seu encontro e o que Deus disse a Moisés? E o que Israel fez ao rei e ao seu povo? Foi os versículos
que nós lemos, e agora vamos só concluir aqui a leitura. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele. É aquela frase, né? Não temas. Versículo 34. Al-Tirá. Vayomer Yahvé El Moshe. Al-Tirá. Não temas. Guardou aí? Al-Tirá. Até o Lucas já está aprendendo hebraico aí. Al, que é a partícula negativa, negativo, fazendo a negação, e o verbo no futuro. O verbo no futuro. Tem um ictol, um perfeito aqui, segunda pessoa. Não temerás, não temas. E ele traduzido aqui traduzido aqui, é para tirar não, né? Tirar aqui já é hebraico, não é o tirar nosso aqui, tirar um sono, tirar alguma coisa de algum lugar, não. É essa aqui, al-tirar. Você não deve temer, tá? Não temas, não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com o seu exército e com a sua terra. E isso aqui está cumprindo o quê? Aquilo que Josué e Caleb falaram. O Senhor é conosco, né? Eles são nosso pão. Vamos comer com manteiga? Fácil. Tem dificuldade. Por quê? Porque é o Senhor que... Agora, se você perguntar como é que foi que Israel venceu esse povo, se ele não tinha treinamento militar, como esse povo teve a oportunidade de ter durante esses anos todos, se preparando para a guerra. Sabe que os anjos de Deus, meu amigo, entraram ali nessa batalha e quando eles menos viram, estão matando um, o anjo está se fulminando logo uns 5 de uma vez. Eu sei que, no final das contas, Israel sempre estava ganhando a batalha. Foi na Guerra dos 6 Dias, as coisas que aconteceram durante a Guerra dos 6 Dias, que você lê na história, né, foram coisas impressionantes, como Israel venceu aquela batalha, aquelas batalhas que realmente pareciam que eram impossíveis de serem vencidas. Como hoje Israel sobrevive, com tantos ataques, mísseis sendo lançados, como é que Israel sobrevive? Porque Deus tem uma promessa para esse povo e eles foram o veículo para nos trazer o Salvador. Então Deus tem alguma coisa especial com eles. Por isso que os preserva até os dias de hoje. Se hoje nós temos a Bíblia, graças a esse povo que guardou essa história e foi passando de geração em geração, copiando, para poder hoje nós termos a Bíblia nas nossas mãos, traduzidas no nosso idioma, traduzidas em vários idiomas, em várias línguas. Então todo esse povo Deus tem algo especial com eles, até os dias de hoje. Tá? Mas o Israel de Deus, que somos nós, Deus tem uma coisa especial conosco. Por isso que temos dado também a vitória. E diz: você fará com ele com o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Mas por que Deus falou isso assim com tanta certeza, hein? Hein, Sérgio? Vitorino? Conhece o futuro? Né? Um tapa logo na cara dos teístas abertos. Né? Ele conhece o futuro, ele sabia que realmente isso estava para acontecer. Foi o que Deus falou para mim quando eu estava naquela minha crise, lembra aquela minha crise, lá indo para um lado, para o outro, e o Senhor falou que te vejo andando para um lado, para o outro, dizendo que eu me esqueci de ti. Não, como é que eu vou te esquecer de ti? Né? Mas eu olho para ti assim, gente, e digo, e sorrio para ti, e digo, se ele soubesse que está preparado para ele lá na frente. De 2010 para 2021, muita coisa mudou na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês. Pagamos o tempo, e vai contando as vitórias que nós temos obtido até o dia de hoje. Quantas lutas e quantas vitórias, não é? Porque o Senhor tem estado conosco e lá na frente está chegando. Nós estamos aqui, mas ainda tem mais coisas boas para acontecer. Né? O Senhor já está vendo lá você, né, Leila? O Sérgio lá jurando a bandeira lá, cantando lá, né? Oh, say, can you see? Você promete, né, lutar pelos Estados Unidos. Deus já está vendo a cerimônia lá na frente. Né? Enquanto a gente não vê nada, Deus já está vendo. Aleluia. Amém. O Senhor já está vendo. Então, você vai fazer a mesma coisa que fez com Sion, o rei dos amorreus que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército,
não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Bem, então a gente fecha essa lição de hoje. Foi muito instrutiva para nós, aumentou pelo menos a minha fé, eu creio que a sua também, nos dando o grupo em que nós devemos ficar, que é o grupo da fé, que é o grupo que crê em Deus, que é o grupo que luta pelos seus objetivos, porque são os objetivos de Deus, né? E com Deus não tem batalha, não tem exército grande, não tem exército que faça frente à promessa de Deus. Você vai fazer com que ele seja igual àquele outro que você derrotou. Ponto final, eles creram e foram para a luta e venceram, derrotaram o inimigo, e isso tem para nós um significado muito importante. Por quê? Porque esses que estão sofrendo juízo, eles estão aqui ilustrando também o que vai acontecer no juízo final, quando haverá aquela grande separação em dois grupos. O grupo daqueles que serão punidos por conta dos seus pecados, porque não buscaram perdão em Jesus, e o grupo daqueles que serão os que receberão os vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós estamos à direita, não à esquerda, né? Porque na direita estão aqueles que vão receber o bem-vindo, e na esquerda estarão aqueles que vão receber, até na Bíblia, né? Esse negócio de esquerda e direita, né? Até na Bíblia, né? São aqueles que vão receber o apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, que Deus possa continuar nos abençoando e que nós possamos aprender muito com essas lições do livro de Números. E agora vamos entrar em 3 capítulos, que são importantes, 23, 22, 23 e 24, que falam sobre uma figura enigmática de um profeta que não é canônico, que não é israelita, que está do lado do bem e depois está do lado do mal, e Balaão. Esta figura enigmática ocupa 3 capítulos que nós vamos estudar. Eu espero que no ciclo de Balaão nós possamos aprender também muitas coisas úteis para o nosso dia. O que foi que estava por trás das ambições de Balaão, o profeta Balaão. Você vai ver isso lá no Novo Testamento, dizendo o que foi que estava atrás dele, o que ele ambicionava antes de tudo, e por que ele conseguiu montar uma estratégia, finalmente, para poder fazer com que ele não apenas derrubasse muitos do povo de Deus, mas também ganhasse o que ele estava de olho, o que era. Na próxima aula a gente vai falar o que ele realmente queria. Tá? Que Deus nos abençoe e vamos para o nosso almoço. Amém. Amém. במדבר, פרק כ"א. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתהם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום. ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה. למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו ואדוני ובך. התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס. והיה, אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. ויסעו בני ישראל, ויחנו באובות. ויסעו מאובות, ויחנו באיי העברים, במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש.
משם נסעו, ויחנו בנחל זרד. משם נסעו, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני. את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר, ונשען לגבול מואב. ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר אדוני למשה. אסוף את העם, ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר, ענו לה. באר חפרו השרים, קרוה נדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, לאמור, אעברה וארצך, לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר. בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יהצה, וילחם בישראל. ויקרו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו, מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון. אכלה אר מואב, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש. נתן בניו פליטים, ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. ונירם, עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מדווה. וישב ישראל בארץ האמורי. וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. ויפנו, ויעלו דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה, אדרעי. ויאמר אדוני אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון. ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו.